Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado no BandaCast. Que alegria, nesta quarta-feira, poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nessa manhã. Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Já ao meu lado está ele aqui, pastor Ricardo Andrade. Bom dia, meu amigo. Bom dia, pastor Wander, bom dia, amigos. Paz do Senhor Jesus a todos. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Glória a Deus. Bom dia, dona Ângela Voltier. Bom dia, pastor Wander, bom dia, pastor Ricardo, bom dia o pessoal que está aí conosco nessa manhã e quem vai nos acompanhar em outro horário, boa tarde ou boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje, quarta-feira, é dia do que, dona Ângela Voltier? Hoje é dia de Quarta de Milagres. Quarta de Milagres. Começa às 15 horas na nossa igreja, Avenida Ultramarino 616, na Casa de Oração para Todos os Povos. Que bom, que bom. Já quero convidar os internautas. Ângela, se você puder me dar um pouquinho mais de retorno, eu te agradeço. Hoje, Isso, Ângela, obrigado à senhora, é excepcional, colossal, magnífica, estupêndula. Misericórdia, não, eu sou apenas São tantos pó. adjetivos que eu não consigo... Sou serva, sou pó, só isso mesmo. Tá certo. Eu quero incentivar a você, internauta, a participar conosco nessa manhã, deixando seu like, seu comentário aí, participando com a gente. É sempre bom ter a sua opinião sobre o bate-papo que fazemos aqui a cada manhã. Hoje, com o pastor Ricardo Andrade, nós vamos falar sobre mente cauterizada. É uma armadilha do diabo. Quantas pessoas nós encontramos no dia a dia que instruímos, orientamos e parece que a mente da pessoa ela está cauterizada? Sim. A psicologia tem uma definição sobre mente cauterizada. Deixa eu achar aqui, Na psicologia e no contexto comportamental, a mente cauterizada ou a consciência cauterizada refere-se a um estado de insensibilidade moral e emocional onde o indivíduo perde a capacidade de sentir remorso, culpa, empatia ou realizar atos, ao realizar atos prejudiciais e imorais. Não consegue mais ter aquele peso do arrependimento. Já dentro do contexto cristão, a mente cauterizada ou a consciência cauterizada é um estado de insensibilidade moral e espiritual, onde a pessoa perde a capacidade de distinguir o certo do errado devido à persistência no pecado. Nessa manhã, pastor Ricardo Andrade, a mente cauterizada é uma armadilha do diabo? Acho que a mente causada ela é causada por uma armadilha do diabo, né? Porque a cauterização em si, não tenho um pensamento muito científico para falar sobre isso, mas pensando aqui em algo que eu sei que está cauterizado, é um fim de um processo, é quando talvez se enrijeceu completamente, né? Tem uma cirurgia na coluna que eu fiz há alguns anos atrás e fui ao médico outro dia questionar uma situação que tinha acontecido comigo, coloquei um pino na coluna e esse pino tinha quebrado. E na imagem saiu, eu estava tendo algumas dores na coluna e tal, ele falou assim, olha, provavelmente já está cauterizado, assim, não tem mais, já está solidificado, então assim, não há muito o que fazer. Então eu entendo que a cauterização em si não é o plano do diabo. Mas para você chegar a uma cauterização de um pensamento, de um comportamento, enfim, de uma forma de viver e etc., aí você caiu talvez em várias armadilhas do diabo que foram te colocando nessa condição. Isso não acontece da noite para o dia, é um processo. Exatamente, exatamente. Você vai deixando coisas acontecer até que... Lembra aquela pessoa que você fala, a gente usa o termo assim no dia a dia, esse cara é muito cabeça dura, já falo para ele e tal. Mas não é que ele é cabeça dura, é que ele foi... trabalhando talvez um pensamento, um comportamento, uma ação, um pecado, tanto tempo se normalizando, fazendo parte do seu dia a dia, da sua forma de ser, ao ponto de você mostrar para eles, olha, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, mostra a Bíblia, mostra versículo, mostra a realidade, e a pessoa ainda assim, ela argumenta, ela se posiciona em cima daquilo. É muito complicado, porque essa pessoa realmente está com a mente cauterizado. Eu quero falar um pouco com o senhor e junto com os nossos internautas e a Ângela que está aqui também, que é muito bem-vinda ao nosso bate-papo do nosso podcast, na nossa mesa cast com o Ricardo Cast, nessa manhã.
baseado na vida de Sansão, porque dá-se a entender que esse processo chega a uma cauterização dele, que ele perde a noção, ele fica sem o senso da responsabilidade que era sobre a vida dele, ele ser um nazireu. Mas antes disso, tem um texto que eu gosto muito, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 6, do versículo de número 4 a seguir, que o escritor, a igreja lá dos judeus, aos Hebreus, ele vai dizer assim: ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Puxa, isso aqui é coisa de crente. Exatamente. Experimentar a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, sujeitando a desordem pública. Ele põe aqui: é impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento. Isso já é um resultado ou uma consequência de uma mente que, pelo processo, como o senhor deu o exemplo da sua coluna, se cauterizou, e eu posso até afirmar que eu extingui, apaguei a obra do Espírito Santo na minha vida? Eu creio que aí é o desvio total da fé, né? Não é uma queda, não é um pecado, não basicamente é a apostasia, né? Você ter experimentado tudo que ele diz ali, ser iluminado, participar da obra do Espírito, enfim, todas essas situações que caracterizam alguém que teve um encontro real com Deus, alguém que teve um encontro sincero com o Espírito Santo, alguém que foi realmente tocado pelo Senhor Jesus. É como o Atos 9 lá, vi aquela luz, pô, foi iluminado, eu vi uma luz, não teve jeito. A luz falou comigo, a luz não era uma sensação, era uma pessoa, era o próprio Jesus. Eu conversei com a luz, não, eu sou Jesus e tudo mais. É como se o Paulo tivesse toda aquela experiência e depois ele negasse e começasse a viver uma vida de pecado, uma vida, não, o Espírito Santo não é real, Deus não é real, Jesus não é real. Então ele largou, ele apostatou da sua fé para viver uma outra vida. Aí entendo que isso é um processo. Isso é um processo, e a pessoa, quando chega nessa condição, realmente a mente dela tá fechada num tipo de entendimento, num tipo de comportamento que a cauterizou, né? Não deixou ela enxergar. A síndrome da igreja de Laodiceia tem muito disso. Uma igreja que funciona com toda estrutura, mas Jesus não faz parte, e eles continuam dentro de uma estrutura achando que Cristo está lá. É uma mente também com sofismas, suposições e percepções falsas. Eu acredito, assim, eu penso muito que o apóstata, ele dificilmente consegue viver a vida religiosa. Agora, o hipócrita com certeza consegue viver a vida religiosa. Então, assim, eu acho que são coisas diferentes. A pessoa que apostata da fé, ela não quer mais participar do sacrilégio, não quer mais participar de um culto, de uma reunião, de um grupo pequeno, porque para ela já não faz mais sentido. Ela abandonou isso tudo. Ela experimentou tudo isso, mas na cabeça dela colocou, não, foi emocionalismo, foi um momento, foi uma coisa. Ela tenta repelir da vida dela isso. Então, ela não participa de coisa. Eu entendo ali que a pessoa que está num culto, mas de repente está com a vida errada, ou é uma pessoa que está mais para o campo da hipocrisia ou da luta, né? Lutando para vencer aquilo, do que para o campo da apostasia. Acho que a apostasia a pessoa abandona mesmo tudo, não quer saber de mais nada, se envolve... Desculpa rapidinho cortando. Outro dia, a Dani me falava de uma palestra que ela foi da escola, que a pessoa que estava palestrando ali sobre algumas situações sobre o ensino da cultura africana e tudo mais, e ela fala assim, não, porque eu já cheguei quase a ser uma pastora de formação. Ou seja, ela estudou, ela tinha... Essa pessoa que estava ali... que estava palestrando, Mas depois eu larguei e hoje eu estou no candomblé e tudo mais. Então, assim, isso é apostasia. Essa pessoa não vai conviver mais com os rituais da religião cristã. Porque para ela isso aí não existe, não faz sentido, não é real. Então ela vai se envolver com outras coisas. Agora, a pessoa que de repente ela tá nessa condição aí, como estava a igreja lá, olha, estou fazendo as coisas, mas sem o espírito e tudo mais, eu acho que ela está indo mais para o lado de ser mais pro lado da hipocrisia, pro lado de legalismo, vida de pecado. Porque às vezes fica meio pesado, mas
uma vida mais legalista, assim, meio que imundo e crente e Será cristão. que seria meio parecido com o tema da semana passada? As mulas e cavalos? Então, tem muito a ver, né? Tem muito a ver. Desobediência e teimosia. Exatamente. Né? Você mantém um tipo de comportamento e insiste nele, né? Agora tem um texto que fala-nos a respeito de concessões que são feitas dentro dessa questão da hipocrisia ou da apostasia, baseado exatamente sobre alguns que vão abandonar a fé, vão seguir com o exemplo dessa palestrante que o senhor falou, a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sim. E eles, pela sua hipocrisia, eles vão ter uma prática mentirosa, mas suas mentes estarão cauterizadas. Paulo, ele vai instruir Timóteo sobre isso. Nós já vamos lá em Sansão, mas Sim, Paulo instrui. Claro. 1 Timóteo, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, a instrução dele a Timóteo. O Espírito diz claramente, e é o Espírito Santo iluminando e inspirando Paulo. O Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e de doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência ou a mente cauterizada. Aí eles vão agora ir contra os princípios absolutos da palavra de Deus, que, por exemplo, casamento é um princípio absoluto, sim, não é relativo, e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então, eu vejo que pessoas que estão em nosso meio, eles podem terem a mente cauterizada e seguir ensinos contrários. Com certeza, com e certeza. Isso vai trazer prejuízo. E é difícil quando você encontra um herege, porque a partir do momento que ele está no meio e você encontra um cara que está com a mente cauterizada e você pode abrir a Bíblia e provar com A mais B que aquilo é correto, o casamento é instituição de Deus, eles estão proibindo o casamento. Foi Deus que estabeleceu, foi Deus que fez. Ele está tão cego na sua cauterização de mente e provavelmente é aquilo que o senhor falou sobre o processo, porque no fundo, de repente ele estava dentro de uma estrutura de uma igreja local, mas no fundo ele tinha suas dúvidas e não concordância com aquilo que era ministrado. Quantos de nós já nos deparamos com pessoas que, não sei se você já teve essa experiência, a pessoa chegar para você, não concordo com a sua pregação. Eu acho que não é bem assim, eu acho que o senhor está sendo radical demais, eu acho que o senhor está sendo muito rígido e não flexível, a gente tem que flexibilizar um pouco mais. E dentro disso, essas pessoas começam ou a absorver ou criar as suas suposições. Com certeza. Eu estou com a NBV, que eu nem sei qual que é essa tradução aqui. Nova Bíblia Viva. Que abriu por coincidência. Geralmente eu deixo a NVI e a NA aqui no meu celular, mas abriu nessa versão aqui, tudo bem. Está dizendo o seguinte, mesmo texto. Entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos, alguns na igreja se desviarão de Cristo, ou seja, está desviado de Cristo, né? Tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Então, assim, não é um ensino. E eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. Imagina. Então, assim, ela está tão envolvida com a hipocrisia, tão envolvida com a mentira, que conscientemente ela já acha que aquilo é verdade. Então ela prega com veemência, ela ensina com veemência, é isso aqui mesmo, a gente tem que fazer assim e tal. Mas o ensino da onde ela está bebendo é um ensino de demônios e de espíritos enganadores. Então, assim, é uma sequência. Não, o cara está ensinando heresia porque ele cometeu um equívoco teológico, um erro teológico. Segundo esse texto aqui, ele está bebendo de uma fonte de espírito enganador. Porque por mais que talvez você não sei, mas eu já falei alguma heresia. Claro que eu já. Por desconhecimento. Eu também. Por desconhecimento, por não saber, não estudar o suficiente, enfim. Falei alguma coisa errada. Mas depois, quando alguém me alertou, ou quando alguém falou, olha, isso aqui é uma heresia lá do século tal, poxa, estuda sobre isso aqui, poxa,
Se eu tive a oportunidade, eu devo ter pedido perdão para a igreja. Olha, eu falei uma coisa, mas não era certa. Eu já fiz isso, eu já ensinei algo que, de repente, depois de um púlpito na mesma igreja, Sim. eu falei, olha, vocês me perdoem, eu estava equivocado nessa área, na minha visão, era assim. Exatamente, porque a gente não está debaixo de mentira. Não tá então, mas é a fonte que as pessoas bebem. E aí você vai... O texto diz que nem a consciência dele consegue mais rebatê-lo. Por quê? Porque ele já está envolvido nisso com tudo que tem. Fora a questão espiritual de você estar bebendo da água de espíritos enganadores e demônios. É isso que acontece com Sansão. Tudo bem que Sansão não tem explicitamente essa questão dele estar bebendo de outra fonte. Sim. Mas você percebe, entre linhas, não está de uma forma explícita isso, mas parece que ele bebe da fonte dos filisteus, da cultura dos filisteus, da estrutura dos filisteus. Sim. E ele tem a responsabilidade de ser o cara. Juiz, não era para qualquer um, ele foi escolhido. Seu pai tem o êxtase espiritual, uma manifestação divina que libera essa palavra profética. Ele nasceu com um propósito eterno para cumprir. Claro, Deus, ele sempre vai respeitar o livre-arbítrio de cada um. Eu acredito assim que Deus tem um pré-destino para todos. Cabe eu me alinhar a esse pré-destino ou não. Eu não sou robô para vivê-lo. São escolhas que eu faço. Deus não deseja que ninguém venha se perder, né? Mas tem um condicionamento para viver a salvação. E Sansão, ele tem esse pré-destino na vida dele de ser um grande juiz. Mas ele se rebela contra aquilo que era estabelecido para ele. Ele não podia tocar no animal morto, ele não poderia, como narizireu, ou apenas como simples hebreu, ele não poderia casar com outra pessoa de outra linhagem. Exatamente. Tinha que ser dentro da estrutura dos hebreus. E ele não acata nem o conselho dos pais. Os pais chegam para ele e falam, tem tanta mulher aqui em Israel, entre nós, os hebreus, por que você quer ir lá? Sim. Isso já é fruto de uma mente cauterizada e que se deixa levar, porque teve a artimanha satânica ali. Com certeza. Pra com certeza. Fazer dele uma caricatura de um ser humano. Sim. Porque o final dele é estar no lugar onde triste. Deus não estabeleceu para ele. Com certeza. Eu acho que é uma construção, né, Wander? Ninguém chega a ter uma mente cauterizada, como você já disse no comecinho, do dia para a noite. Estalou o dedo, está com a mente cauterizada. Não. É todo um processo que você vai vivendo, né? Nós temos alguns trechos da história de Sansão que o Espírito Santo, acho que através da revelação, colocou os olhos para nos mostrar o estilo de vida que ele vivia, né? A gente não tem a história dele dia a dia, momento a momento, um pouco da infância, da adolescência, juventude. Já mostra ele em alguns momentos onde ele já é o cara, entendeu? Onde ele já está fazendo coisas e tudo mais. Mas acredito que foi uma construção. E eu entendo que no texto de Sansão, na história de Sansão, a gente encontra também assim, um pouco da longanimidade de Deus, né? Dessa ação de Deus na vida de pessoas, mostrando assim, olha, até você chegar a esse ponto aqui, tem todo um processo. E tem gente alertando, tem gente falando com você. Deus vai dar sempre a oportunidade da pessoa se arrepender. Exatamente. O desejo dele é que todos cheguem ao arrependimento. Fica claro no texto de Sansão que os pais estão falando com ele sobre o comportamento dele. Que os pais querem fazer a coisa certa, ajudá-lo a acertar, tudo mais, mas é um processo de mente cauterizada. É um processo de mente que está indo para um processo de começar a rebater. Eu estava lendo aqui sobre esse processo de cauterização, anotei algumas coisas aqui, fala o seguinte: a pessoa ouve a verdade, resiste à verdade, justifica o erro, repete o erro, endurece o coração e, pelo fim, perde a estabilidade espiritual, a sensibilidade espiritual. Então, assim, ela começa a ir contra a verdade, ela começa a ir contra a razão, ela começa a ir contra a Bíblia, ela começa a rebater tudo. Esse é o processo. Muita gente que a gente conhece que hoje está desviado do Evangelho, está longe de Deus, está longe de Cristo, e um dia já foi alguém fervoroso, cheio do Espírito Santo. É esse processo que aconteceu. Ela começou a discutir, né? Enquanto você ministrava lá, ela começava a discutir com você internamente. Não concordo com isso, não acho que isso está correto, não acho que isso é certo. Depois trouxe esses pensamentos para o seu dia a dia e aí começou a entrar por todo esse processo. Errar, justificar erro, repetir o erro e justificar de novo. Aí normalizava o erro. Até que chega nesse momento onde você perde toda a sua sensibilidade. Enquanto outro dia o pastor Emerson veio aqui na igreja ministrar no Espírito Val e ele pregou a história de Sansão.
sei se você estava aí no dia. Está. Estava no dia, né? Ele pregou a história de Sansão e para mim ficou muito claro assim, né? Já tinha lido esse texto, é claro. Mas quando a Dalila faz aquela proposta, me conta. Ele começa a contar várias histórias, né, que não são reais, mentiras, né? Ele começa a contar mentiras para ela ali, de como ele ficaria fraco e tal, e sempre dá uma reviravolta. E depois ela fala algo que para mim, assim, estava explícito. Ela fala, por favor, me conta qual que é o segredo da sua força, para que eu chame os filisteus para que eles te prendam. Ela deixa claro o plano. E o cara tá tão cegado, a mente está tão cauterizada, que ele não consegue enxergar. Ele não consegue enxergar. A gente vê, como eu falei o exemplo dessa moça, a gente vê alguém que antes servia a Cristo, conhece a palavra de Deus, sabe que há existência de demônios, sabe que há céu, sabe que há inferno, e a pessoa ainda vai e se envolve com isso. Mas é porque talvez a mente está cauterizada, a visão está completamente cegada, a pessoa não consegue enxergar. Então acho que vai nesse processo. A história de Sansão, para mim, assim, é um longo processo onde a mente vai sendo tapada, os olhos vão sendo cegados e a pessoa vai chegando ao estágio que ele chegou. São pequenas concessões diárias. São pequenas concessões, exatamente. Que vão fazendo Exatamente. você entrar nesse caminho da cauterização. Você faz uma concessão aqui, Sim. faz uma concessão lá. Aquilo que você sabe que é contrário ao princípio bíblico, você começa a dizer assim, ser mais relativo. Não é bem assim. Você começa a permitir que coisas entrem na sua vida, pelos seus olhos, pelos seus ouvidos. Sim. E às vezes até dentro da sua casa. Exemplo. Poxa, você sabe que feitiçaria é uma coisa diabólica. Você sabe que o ocultismo é uma coisa diabólica. E hoje, a grande maioria de filmes e séries vai ter uma pitada disso, de ocultismo, de feitiçaria. Por que eu vou permitir que isso entre dentro da minha casa? Por que eu vou colocar coisas que Deus abomina diante dos meus olhos? E aí a gente vai começando a ter um processo de esfriamento desse não apagueis o espírito. Sim. As pequenas concessões começam a apagar. Deus, misericordioso, vinha sobre ele com o Espírito de Deus e fazia ali coisas extraordinárias. Mas você vê, pela misericórdia de Deus, o fato de ser usado por Deus não significa que eu esteja fazendo a vontade de Deus. Com certeza. Poxa, tem uma batalha maravilhosa. Qual é a batalha? Ele enfrenta 1000 filisteus e vence. Sim. Mas ele vence com algo contraditório. O que era o contraditório? A queixada de jumento. Era um animal morto. Ele, como juiz, não podia pegar, como nazireu, ele não podia pegar, tocar no animal morto. E, às vezes, são concessões. Não, eu sei que a Bíblia tem razão, mas eu vou fazer uma concessão aqui. Eu vou começar... Aí, eu já conversei com alguém e ele estava afirmando sobre uma autoajuda, uma postura contraditória ao que Deus tinha estabelecido. E, no aconselhamento, eu falei, mas quem é essa pessoa que você está seguindo, que você está tendo essa autoajuda através da literatura dele? Aí ele me citou o nome, eu fui pesquisar, o cara do ocultismo, o cara do espiritismo. Sim. E ele estava bebendo dessa fonte. Exatamente. E com isso ele começou a ter... Não, Deus aqui ele me usa, mas eu tenho essa queixada aqui que está me dando suporte também. E isso é um perigo. São as pequenas concessões que nós vamos fazendo no dia a dia. Mas isso, para a pessoa que está nesse processo de cauterização, é quase que invisível. Por isso que o texto lá que a gente estava lendo daqui a pouco de Timóteo fala sobre espíritos enganadores. Não é um ser lá que você sabe que é um ser diabólico, é demoníaco. Né? Aquela coisa aqui assustadora, que te arrepia, que você vê, que tem aquela voz. Não. É através disso. É um ensino que você começa a ter com alguém. Qual você vai buscar de onde o cara está buscando? É de fontes ocultas, é de esse tipo de coisa. É um livro que você está lendo. Mas a base daquilo também é algo da feitiçaria, é algo do ocultismo. É sempre assim. É dessas fontes que a gente vai bebendo e vai abrindo espaço e a coisa vai acontecendo. Pelo comportamento de Sansão, ele com certeza tinha influências externas. Né? Tinha influências externas, coisas que ele estava vivendo. Apesar de que eu acho que muito forte a mensagem de Sansão é o seguinte: o seu dom não é tudo, né? A presença de Deus é tudo, o seu dom não é tudo, é a presença de Deus que te faz ser diferente. Então acho que a mensagem para mim, a mensagem central ali de Sansão é essa. Deus te agraciou com um dom, mas o mais importante não é o dom que você tem, é a presença de Deus na sua vida. Porque quando o Espírito sai dele, ele vira um homem comum, não é verdade? Exatamente.
vira um homem comum. Então, eu acho que a mensagem central ali é essa, mas ele foi abrindo concessões, ele foi deixando coisas acontecer, e ele chegou a esse estágio de não perceber mais. Não é ele que pede, eu quero uma mulher, eu quero aquela mulher, eu quero... São paixões exageradas que a pessoa fica por um objetivo, por algo, por uma situação que cega ela. Sim. Sansão estava tão apaixonado pela Dalila que ele quebrou todos os princípios estabelecidos por Deus na vida dele. Exatamente. Ele é uma coisa que acaba se tornando um vício. É. E a pessoa fica viciada e ele é nessas concessões e isso pode engrossar. Porque o diabo não deixa de ser diabo. E existem aqueles, pastor Ricardo Andrade, que estão com a mente cauterizada e nem percebem já que caíram. Caíram no sentido de que não é só na imoralidade, são pequenos pecados e pequenas situações do dia a dia, dentro das concessões, que fazem com que eu me esfrie, que faz com que eu vou abafando o Espírito Santo e não percebo. Quando eu vejo lá na carta das igrejas da Ásia, a primeira carta, que é a igreja de Éfeso, e faço uma sugestão, hoje lá na Vila Formosa, nós vamos ter esse estudo sobre a carta de Éfeso, estamos falando durante 7 quartas-feiras sobre as 7 cartas, e hoje eu começo com a quarta-feira passada, foi uma introdução, na verdade serão 8 quartas-feiras, e hoje eu falo sobre a igreja de Éfeso. Veja, se Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso, lembra-te de onde caísse. Sim. É porque a pessoa pode esquecer. Exatamente. Se ele está mandando lembrar, porque existe uma possibilidade da pessoa estar caída na sua vida espiritual, Sim. no seu devocional com Deus, na sua estrutura de fé cristã, nos exercícios que nós devemos fazer de uma prática diária, que ela nem percebe. Exatamente. Isso. A vida continua no automático. Exatamente. Isso é uma cauterização de mente também. Com certeza, com certeza. Eu até comentei no culto ontem, esse final de semana, que não é normal você ter uma vida fria com Deus. Não é normal. Não é natural. A gente normalizou, melhor dizendo, esse tipo de comportamento. Ah, eu tô meio frio, tá, mas faz parte. Não é verdade. O normal, o natural é você ter uma vida com Deus assim, cheia de fogo, cheia de poder. Não é pra gente sair também pulando e falando línguas estranhas aí, por aí, não, mas com a prática desses exercícios, é impossível você ter uma vida fria. Se você ter o seu tempo de oração, leitura bíblica, se você tirar um tempo para poder estar com Deus durante a semana, se você consegue e pode jejuar, se você pratica isso, é impossível ter uma vida fria. Se você colocar isso na sua rotina, no seu dia a dia, você, se estiver num ambiente onde onde Deus está ali, você vai sentir a presença de Deus. Você vai ter a mente oxigenada com a mensagem, com uma palavra, com algo para falar, com algo para sentir. Você vai ter disposição para orar por alguém, por você, no momento, enfim. Isso vai te aquecer. Isso vai te aquecer. Então, assim, não é normal. Não é normal a gente viver em queda, viver caído. Não é normal não se sentir constrangido por uma queda, por um erro. Acho que o apóstolo João que diz o seguinte, olha, não é bom que vocês pequem, né? Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado no céu. Vocês têm alguém. Ou seja, assim, tem uma relação ali entre queda e o ser levantado. Tem uma relação ali onde você cai, mas você não fica caído, né? Você vai ser levantado. Você precisa se levantar. Agora, a pessoa com essa mente cauterizada, assim, ela cai e ela não se levanta. Por quê? Porque ela justifica a sua queda. Sim. Ela justifica o seu erro. E, por vezes, vive na prática, porque João vai mostrar exatamente essa distinção nessa fala ali dentro do texto. Ele vai falar sobre o fato de pecarmos e o fato de viver na prática do pecado. Sim. Porque uma coisa nós vemos uma mente cauterizada de Davi pela obsessão por Betseba. Ele passa por cima de tudo. Exatamente. Né? Ele é um cavalo e depois empaca como burro, mula, quer dizer, é o tema da semana passada, com todo respeito aí a Davi. Mas assim, ele está obcecado, porque o pessoal chega para ele e fala, pô, é casada. Exatamente. Ele não está nem aí. A sua obsessão é tão grande que ele já começa a maquinar. O que ele vai fazer? Puxa, eu preciso dessa mulher, mas eu vou matar o marido dela. Exatamente. Ele está projetando isso, ele está obcecado. Uma coisa é se ele não soubesse, né? Isso. Mas, pessoal, o texto é interessante porque o texto fala 2 coisas. Primeiro, trata da honra da família dela, o texto. Porque quando o rapaz pergunta assim, quem que é aquela mulher ali? Ele responde, acho que é filha de
Eliel, Ebiel, alguma coisa assim, que eu não me lembro exatamente do texto. Você pode achar depois aí. Dona Ângela, por favor. Fala o nome do pai dela. Ou seja, olha, ela tem uma família, ela não é... Não é uma mulher da Exatamente, não, ela tem uma família. Por conta da inconsciência moral, por conta do pecado. Ele fala, não quero saber. Ele fala, não, e ainda é mulher do cara que é um dos comandantes do seu exército lá. Eliã. Obrigado, Angela. Olha, ela é filha do Eliã. Provavelmente o Davi conhecia essa família, Fez menção já para mostrar. Exatamente. Né? Exatamente. Ó, e é mulher do Hitita lá, rapaz. Daquele rapaz lá que você conhece. É um cara que luta por você. Então, assim, eles deram todo o padrão moral para que, olha, refreia isso aí, rapaz. Mas ainda assim, o cara tá obstinado, tá com obsessão. O cara quer pecar e o cara vai e comete pecado. A bênção de Deus é a misericórdia dele, porque uma mente cauterizada pode ser descauterizada. Sim. O português é exato, Ângela? Descauterizada? Deixar de ser cauterizada. Pronto, resolvi o problema. Porque você vê que dentro do confronto, Deus vai perdoá-lo, ele vai chegar a um arrependimento, tudo isso é muito bom. O problema é quando a pessoa é obcecada. Sim. E glória a Deus quando o Espírito Santo ainda encontra espaço na vida de alguém que está com a mente cauterizada e a luz do Evangelho entra e a pessoa cai em si, como o filho pródigo caiu em si, para viver o novo de Deus. Porque, por vezes, tem o caso de Judas. Judas está com a mente obcecada e cauterizada. O negócio dele era, durante muito tempo, era dinheiro, era a ganância. Você sabe que ele que cuidava da Bolsa de Valores do Reino de Deus, através de Cristo, ele que cuidava da Bolsa, que tinha os recursos, e eu creio que não eram poucos recursos, porque a Bíblia diz que haviam muitas mulheres de posses que investiam no ministério de Jesus e dos apóstolos. Então ele está ali administrando. Ele é um cara que quer justificar quando a mulher vem com quebra o nardo ali nos pés de Jesus, ele fica naquela hipocrisia, dizendo assim, puxa, isso aí podia ajudar tanta gente, olha, fazendo isso, lavando os pés de Jesus. Exatamente. Ele está desprezando aquilo que era de valor, porque ele está com a mente obcecada e cauterizada. Não, eu estava... Pois não. Não, desculpa. Eu estava buscando aqui o que o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele fala o seguinte, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para quem possa suportar. Eu sei que é um outro contexto, é uma outra realidade. Agora, aplica isso à vida de Davi. Aplica isso à vida de Sansão. Não é verdade que quando Davi quer tomar a Betseba, o Espírito Santo fala assim, rapaz, olha o avô dela e olha o marido dela. Não é o Espírito Santo? Sim, com certeza. Não é o Espírito Santo? Sim. Para nós aqui, eu quero fazer uma coisa, eu sei que isso não está certo, aí no domingo tem uma pregação, tem um louvor, tem um irmão que segura na minha mão e fala alguma coisa, tem alguém que passa pelo corredor e fala alguma coisa, tem uma mensagem que eu recebo no WhatsApp, abre um versículo bíblico que tem a ver com aquilo. Não é o Espírito Santo? Não é o Espírito Santo agindo? Na vida de Sansão, os pais dele falam, rapaz, você tem que ter uma mulher que seja aqui do nosso povo, que seja aqui. Eles não falam, não, consegue essa mulher para mim. Ou seja, assim, é o Espírito Santo, sempre. Isso eu tenho claro para mim, nos meus pecados, nos meus erros. Em qualquer coisa, sempre vai ter essa ação, porque a Bíblia é real. Sempre vai ter uma ação do Espírito Santo te mostrando, olha, tem essa porta aqui, sai por ela. Agora, se você for obstinado, se você for obsessivo pelo pecado, se você quiser fazer aquilo, você não vai nunca conseguir enxergar a porta que Deus está abrindo para o seu escape. Aí você vai em direção. Isso é tão marcante, pastor Ricardo, que quando você está dentro de uma situação de erro, parece que em todos os lugares que você está, a mensagem vai ser igual sempre. Sim. Você liga o rádio, a canção que vai estar tocando Exatamente. é uma mensagem de confronto. Volta para casa, volta para a igreja. Você vai lá na igreja da irmã Maria, da irmã do Coque, uma revelação vai vir sobre você nesse assunto. Aí você saiu, você foi lá na Penha, na Igreja Brasil para Cristo, a mensagem vai ser, chegou no Mandaqui, chegou no grupo pequeno, está ouvindo o Mandacast, Deus vai sempre estar alertando. Sim, exatamente. Ele nunca vai exercer a sua justiça antes da misericórdia. Exatamente. Quando ele chega para Adão e diz assim, Adão, e aí, o que houve? Era o momento de Adão dizer, puxa, Deus, eu fiz tudo errado. Adão está justificando. O Senhor falou, eu não ouvi, mas eu errei. Podia ter, era a misericórdia de Deus para ele.
Ainda que a misericórdia se estenda através da cobertura, mas a consequência foi desastrosa na vida dele, que atingiu todos nós, né? Sim. E eu vejo que, às vezes, a gente está tão cego naquilo. Com certeza, com certeza. O Espírito Santo está falando. Em cada lugar que você vai, é a revelação, é a palavra, é aquela coisa. Mas a pessoa continua obcecada. Ela empacou. Ou ela está como um cavalo, passando por cima de todo mundo, obcecada por aquilo. Davi passa por cima de todo mundo. Tem um exemplo bom também, que é Gênesis 4, né? Que é quando tem os irmãos lá, o Caim e o Abel, e ambos trazem as suas ofertas. Diz o texto que Deus recebe a oferta de Abel, recebe Abel e a sua oferta, mas não recebe Caim e a sua oferta. E o Caim fica revoltado com aquilo. Aí o próprio Deus vem e fala: por que você está assim? Por que você está assim? Se não fizeres o bem, também não serás aceito. E tudo mais. E parece que o Caim ignora Deus completamente. Eis que o pecado bate na sua porta. Mas cabe a você dominá-lo, disse Deus. Ou seja, dá para você segurar essa onda. Dá para você não fazer isso que você está prestes a fazer. Será que Deus não sabia? Deus sabia. Deus sabe de todas as coisas. Sim. Deus sabe da nossa intenção antes da gente fazer qualquer coisa. Deus sabe o que você quer fazer, Wander, de errado, e sabe o que eu quero fazer. E Ele nos avisa: olha, esse caminho aí é o caminho que vai acabar assim. Isso aí pode gerar tal coisa. Isso aí pode... Deus avisa, como Deus avisou Abel, o Caim. Ainda assim, o Caim vai lá, chama o irmão dele para o campo, assassina o irmão dele, depois aparece Deus. Cadê o Abel que eu não estou vendo? Então, assim, há sempre um cuidado de Deus, até mesmo para quem está obstinado a fazer algo de errado. É o caso de Balaão. Outra pessoa com a mente cauterizada. Deus está dizendo para ele. Deus está dizendo que não pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Exatamente. Deus está dando, e ele está se deixando levar. A proposta de Balaque não era uma proposta qualquer. E ele se deixa levar. Sim. Mesmo Deus orientando. Ele insiste, né, com aquele negócio. Exatamente. E esse é o perigo, insistir naquilo que sabemos. Sansão não sabia que era errado. Davi não sabia que era errado. Sim. Nós não sabemos que é errado. E por vezes o desejo está ali e a gente tem que lutar contra isso. Esse é o ponto que eu ia tocar agora. A gente não está aqui falando que existe, né, a Magic Pill, né, a pílula mágica, para você tomar e resistir a todas as tentações. Não, tudo é luta. Tudo é luta. Ah, eu tenho uma vontade no meu corpo. O que eu tenho que fazer, pastor? Lutar. Eu tenho um pensamento que ele vem sempre. Não importa de que origem ou em qual direção ele vai. O que eu tenho que fazer contra isso, pastor? Lutar. Eu tenho uma experiência que marcou a minha vida, que eu não consigo esquecer. O que eu tenho que fazer, pastor? Lutar. Tudo é luta. Tudo é luta. Se nós deixarmos, né, a coisa acontecer, vai vir pecado. Vamos viver caído, vamos viver entristecido, vamos viver, enfim, nunca vai ser restaurado, nunca vai se levantar, nunca vai ser levantado por Deus para coisas novas, porque é luta. Como é que a gente se mantém de pé? Lutando todos os dias. Porque a verdade é assim, nossa carne queria cair, mas como a gente se mantém de pé? Porque a gente está lutando. Foi Paulo que disse: vocês ainda não combateram até o sangue. Claro que ali é apenas uma metáfora dele dizer que a gente tem que persistir, né? E de lutarmos mesmo. Tem gente que se entrega na primeira. Sim. E ele vai dar o exemplo do atleta, que o atleta em tudo ele vai ser disciplinado para poder vencer e Exatamente. Conquistar. E a vida ela é feita de pessoas que se dispõem a vencer naquilo que é a trajetória dela. Eu vou voltar nas 7 cartas, tá bom? Por favor. Cada uma delas, o senhor sabe muito bem disso, cada uma delas tem uma promessa. Sim. E toda a promessa está relacionada com uma vida de disciplina, ao que vencer. Todas as 7, ao que vencer. Exatamente. Então, eu tenho que lutar, eu tenho que me esforçar. Não existe um pó de pirlim-pim-pim que vai resolver os meus problemas. São alinhamentos que nós fazemos com os céus. Primeiro, o que mostra, né? Ao que vencer mostra, vai ter luta, né? Vai ter luta, porque se você tem que vencer, é que vai ter luta. Mostra também que não vai ser fácil, nenhuma luta é fácil. Mas mostra também que há uma promessa e há uma recompensa. Aí você tem que pesar na nossa vida o que é mais importante pra gente. Ficar numa condição de derrotado, ficar numa condição de inércia, ou ir atrás para poder vencer e conquistar a coroa da vida, o nome de uma pedra nova, tudo que lá promete. E para a nossa vida também é assim, Wander. A gente também é assim. Ninguém, meu irmão,
Ninguém, meus irmãos, melhor dizendo, ninguém conquistou esse estado, dizer, não, eu estou tranquilo, Não existe, eu estou estabilizado. Não, nós estamos todos os dias lutando contra nós mesmos, né? E essa é a maior luta, essa também são as maiores vitórias, lutando contra o nosso próprio instinto, lutando contra o nosso querer, lutando contra a nossa vontade, para poder atender à vontade de Deus. Se o Sansão tivesse batalhado mais contra ele, ele teria vencido a si próprio. E não só os filisteus, né? Ele teria vencido a si próprio e conquistado coisas maiores. Poxa, olha o tamanho de Sansão. Eu não tenho exatamente aqui, Ângela, quanto tempo ele foi juiz em Israel. Mas existem juízes com menos força que Sansão que foram juízes por mais tempo que Sansão. Sim. Juízes menores, assim, menores em grandeza, assim, porque, a Bíblia diz que ele era um baita homem zarrão, tinha uma força descomunal, era um cara marcante. Mas tinham outras pessoas que eram, entre aspas, pessoas comuns, dotadas com a graça de Deus, mas que foram juízes mais tempo que ele. Ele poderia ser o juiz mais longevo, não poderia? Sim. Sansão, por conta da força, da capacidade de Deus deu para ele. Enfim, ele liderou Israel por 90 anos, 100 anos, 200 anos e deu libertação de tantas tribos. Ele lutou só contra os filisteus. E acho que, se eu não me engano, nem foi uma vida tão longa assim. Por quê? Porque não lutou contra si. A nossa longevidade também está em lutar contra si. A expansão da nossa vida, as coisas que a gente tem para fazer também está em lutar contra si. E a mente cauterizada, ela faz com que você não consiga enxergar as coisas como elas são. Você deu o exemplo da Dalila dizendo para ele, olha, me conte para que eu conte os filisteus, você está me envergonhando. Né? E essa falta de visão e clareza pela mente cauterizada vai te levar à vergonha. Verdade. Porque o inimigo quer te levar à vergonha. Exatamente. Onde estava Sansão no final? Olhos vazados, sinônimo de que ele perdeu a visão. Sim. Numa moinha que não era o lugar dele, era o lugar do boi. Imagina os filisteus vendo tudo aquilo. A vergonha para Sansão. Foi alvo de zombaria, né? Sim, ele no lugar de um boi, de um animal irracional, moendo lá o trigo e sendo tratado como um bicho. Sim. É isso que o inimigo quer fazer na nossa vida. Então, glória a Deus que o Espírito, que nós não venhamos entrar no texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 4, olha, a respeito daqueles que uma vez foram iluminados. Pegar o texto bíblico, a iluminação vem, iluminado, ter o senso da presença de Deus, provaram do dom celestial. Puxa, o que é isso, dom celestial? Dom do Espírito, dom da salvação. Tornaram-se participantes no Espírito. O que é tornar participante do Espírito? É ter comunhão com Ele. Claro. Que isso? Claro. É um envolvimento profundo. Experimentar né? a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram porque foram obstinados, tiveram as suas mentes cauterizadas. Não tem nada a ver eu fazer isso aqui. O Ricardo prega dessa forma, o pastor Joel prega dessa forma, mas eu faço do meu jeito. Eu, particularmente, eu compreendo que não tem problema essa concessão que eu faço. E isso vai carnalizando a vida da pessoa até Satanás aproveitar uma oportunidade. E apagar totalmente o Espírito Santo e não ter mais aquele convencimento do Espírito por essa carnalidade. O cara que tinha tudo para ser um sucesso de reinado histórico era Saul. Sim. Mas a mente dele era cauterizada, ele pensava em duas coisas, no eu e no ego. Porque ele só pensava nisso, para ele era só o que ele queria, era agradar o povo para ter o status. Quantos seguidores vão estar aqui porque eu tenho uma postura que eu não sou tão absoluto assim, eu sou muito relativo. Então, tem coisas que eu vou fazer para agradar o povo. Poxa, o povo é mais importante do que a direção de Deus. Vou criar monumentos para mim, porque o que importa sou eu mesmo. Né? E com isso, Samuel disse para ele, olha, você poderia ter firmado o teu reino. Exatamente. Não era o propósito de Deus, ainda que ele fosse fruto de uma escolha do povo, Deus queria a teocracia, vem a monarquia, mas Deus é misericordioso, então lá vem o primeiro rei dentro do governo monárquico. Sim. Mas ele poderia ter firmado a casa dele. Claro, o plano de Deus era esse. Você comentou um pouquinho sobre o inimigo aproveitar essas situações. E eu tenho uma frase que é o seguinte: o diabo está sempre pronto, com oportunidades para quando você quer errar. O diabo está sempre pronto. Você começa a questionar muito a palavra, você começa a, enfim,
desfrutou de tudo aquilo que Hebreus 6 diz, mas você começa por outro caminho, parece que o inimigo já vai tomando lugar, tomando posição, percebendo a oportunidade, e quando você quiser ele está ali, ó, então, tá, toma aqui. Foi assim com Adão e Eva, é assim com Sansão, é assim com Saul, é assim com Davi, é assim com diversas situações. Ele vai sempre dando oportunidades para você errar. Quando Deus fala com Jonas para que ele vá a Nínive, ele desce ao porto e já tem um barco esperando, em direção a Tarsis. Então, assim, o diabo está sempre preparado para dar vazão para quando você quer sair longe, para longe de Deus. Esse é o plano meio que ele vai acompanhar na vida das pessoas, esperando que você tome uma decisão errada, para ele vir com uma oportunidade, vir com uma chance de você errar ainda mais, se afundar ainda mais, porque o plano dele é trazer a vergonha. É o laço do passarinho. O plano dele é trazer assim, a vergonha pública, o plano dele é trazer a humilhação, o plano dele enfim. Que possamos ouvir os Natãs que Deus envia. Exatamente. Para nos confrontar e voltar ao senso, voltar a noção, para não ficarmos sem noção. Olha, Wander, licença, antes que vá para outro personagem, o senhor falou sobre Sansão o tempo. Foi. Ele liderou 20 anos. 20 anos. 20 anos como juiz. Obrigado, Ângela. Nada. Ângela, e eu gostaria do seu comentário também. Você é bem-vinda no nosso bate-papo. Não, estou só ouvindo. Você já conheceu pessoas na sua caminhada? Porque você, antes de ir no ESC, você já é. Meu Deus. Que é isso? Misericórdia. Você nasceu no berço esplêndido da sociedade evangélica cristã. Misericórdia, você já está... E nessa tua caminhada, você já conheceu pessoas com a mente cauterizada que você... ou você diretamente, ou pessoas indiretamente que você... sabia, essas pessoas tentaram ajudar, e a pessoa ali, puxa, vê a verdade, tem livramento de Deus, é uma luz, não só no final do túnel, em todo o túnel, e a pessoa com a mente cauterizada se mantém. Ah, sim. Sim, conheço. Conheço pessoas teimosas. Ela não conhecia, ela conhece. Que empacam igual uma mula. É difícil, né? Difícil, por mais que a gente aconselhe, por mais que mostre a verdade, mas a pessoa, igual a Saul, acha que tem que fazer da sua maneira. E aí traz consequências, né? É como eu sempre falo, às vezes a pessoa está fazendo achando que só ela vai pagar as consequências, mas quando a fatura chega, quem está por perto, a família, os amigos, às vezes pagam junto, né? Por conta da teimosia, por conta do orgulho. Ah, é assim mesmo, e eu vou fazer desse jeito, porque é assim que eu acho, é assim que eu penso, e a gente não pode ser desse jeito. É como o pastor estava dizendo, pastor Ricardo. O diabo está sempre na espreita para, né, se aproveitar daquele momento e lançar lá as suas armadilhas e a pessoa cair, né? Eu conheci uma menina que ela dizia assim, eu estou esperando em Jesus, né, o meu noivo, mas enquanto não chega, eu vou aí me divertindo com coisa errada. Mas como assim? Não, enquanto não chega eu estou aí, né? Quem apareceu eu estou namorando. E aí fez um casamento péssimo, né? Veio a separação e tal, aí entrou em outro casamento. Então, assim, podia ter ficado esperando certinho, né? Quando o senhor dissesse, olha, é esse e tal. E era uma pessoa que era insubordinada à direção da igreja, gostava de desafiar e tal. E até hoje continua desse mesmo jeito, né? Então, assim, é complicado. Complicado. É preciso... eu não sei se foi ontem ou se foi no culto da Quarta de Milagres que foi lido aquele texto, acho que foi na Quarta de Milagres passada, o texto de Provérbios, né, que diz que o homem que muitas vezes endurece a cerviz, né, vai ser quebrantado sem que haja cura. Então, chega um momento em que Deus vai prensar direitinho, como, né, a oliva lá na prensa do azeite, e aí a pessoa vai ter que reconhecer que ela não é a dona, né, da história dela, do destino dela. Ela tem que obedecer o que Deus está... Embora a gente tenha o livre-arbítrio, mas a gente não é dono do nariz. A gente tem um Senhor a quem a gente precisa, né, seguir aí os mandamentos. Creio que as situações, Ângela e pastor Vanderlei, que Deus, na verdade, assim, ele só deixa a intervenção de Deus é só deixar acontecer, entendeu?
Ah, pô, você está escolhendo isso aí? Eu acho que é Romanos capítulo 1, né, que fala isso, né? Ah, já que vocês escolheram isso para vocês, então vivam isso aí. Porque sabe que é algo que é autodestrutivo, enfim, ele não vai nem pesar a mão, entendeu? Ah, você escolheu isso aí? Então, vocês querem relações entre vocês mesmos? Então, vivam isso aí. É só Deus sair, que a gente já vai sentir já o peso de uma situação. Ah, eu discuto, eu brigo, tá, ok. Então Deus só faz, então é o que você quer, então só vou me retirar para que você fique sossegado aí no seu canto. Aí a gente já sente o peso e é pesado pra caramba. Verdade. Paulo escreve assim à igreja em Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 11 e no versículo 3, ele diz assim: o que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. A importância da nossa devoção para impedir com que a nossa mente seja cauterizada. E o apóstolo Paulo sabe que da mesma forma que Eva foi enganada, o inimigo vai tentar nos enganar. Opa. Quanto mais eu tenho a minha vida na devoção, mais eu passo tempo com a verdade e mais eu discerno a mentira. Exatamente. Mais tempo eu passo na luz, mais clareza eu tenho. Claro. Então esse é o propósito que Paulo está ensinando, instruindo a igreja em Corinto, e ele está preocupado. O que receio? Estou preocupado. Tem uma versão que diz, o que eu temo é que assim como a serpente enganou Eva, possa enganar vocês também. Jesus disse, aquele que anda na luz nunca dará nas trevas. A gente pode ser uma pessoa, como essa Ângela citou, essa moça aí, alguém que rebate a liderança, discute e tal. Eu penso duas coisas sobre isso. Primeiro é o seguinte, se você precisa sempre estar rebatendo algo, duas coisas, ou aquele ambiente é um ambiente de heresia, se você procurar um outro ambiente, ou o problema é você tem que olhar para você. Porque uma das duas coisas está errada, né? Ah, eu estou sempre discutindo com o Wander porque ele só fala a coisa errada, peraí, então, meu irmão, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou o reformador dessa igreja ou então eu estou no lugar errado? Se o cara só prega heresia, o cara não quer mudar, então eu vou mudar. É simples. Ou então eu vou olhar a escritura, olhar o que você está dizendo, isso tem a ver com a escritura, então onde é que está o erro? Está em mim. Então acho que isso é uma coisa. E a outra coisa é essa pessoa que não está vivendo provavelmente os exercícios espirituais. Porque é o seguinte, não tem como você ser uma pessoa que está lendo a palavra de Deus todos os dias. Isso para mim é andar na luz. Está orando todos os dias. Isso para mim é andar na luz. E está andando em trevas. Ah não, enquanto não chega o meu noivo eu vou aproveitando aí. Essa pessoa não está tendo contato com o Espírito Santo. Não está tendo contato com a palavra. Porque sempre que eu, na minha vida, nesses meus 20 anos de cristianismo, estava andando de alguma maneira errada em alguma coisa, mas estava lendo a palavra, estava orando. Peraí, quando eu me colocava de joelho para orar, parece que já vinha o Espírito Santo com os dois pés e falava assim, e aí, o que você está fazendo da sua vida? Você sente a pressão do Espírito. Você ia ler a Bíblia, o texto que você começava a ler, que era o texto de amor, ele virava para um lado de correção, para você se corrigir. Então, assim, não tem como eu estar andando na luz e ter trevas. Não. Você está andando na luz, todo tipo de treva que tem na sua vida vai ser revelada, vai ser mostrada, vai ser iluminada para que você possa ser trabalhado, tratado e abandonar aquilo e ficar para o lado de Deus. Amém. Então tem sempre essa ação assim do Espírito Santo na nossa vida. Glória a Deus por isso. A jornada de sanção para a cauterização da mente. Primeiro, ele ignorou o chamado e o voto dele. Ignorar o propósito que Deus tem na vida de cada um. Exatamente. Não é o propósito de Deus que sejamos filhos. E às vezes nós queremos continuar como criaturas. Não desfrutamos do direito que Ele nos dá. Exatamente. E quantas pessoas com a mente cauterizada não vivem o potencial que elas têm para viver em Deus e áreas da sua vida? Chamado, você vê que tem um chamado, tem algo de Deus, mas a mente dele está tão cega. Aí eu volto a dar o exemplo de Saúl, volto a dar o exemplo, Judas não estava no meio dos 12. Quem pastoreou Pedro? Quem pastoreou João? Foi o mesmo que pastoreou Judas. Exatamente. Potencial, mas negar isso. A pessoa vai ignorar o chamado. Segundo. Rapidinho, Wander. Pois não. Primeiro a gente se descobre como filho de Deus. Isso é o mais importante. Depois você descobre o que Deus quer para você como filho.
Né? Quando eu sei quem eu sou, e o que nós somos? Filhos de Deus. É isso que nós somos. Ah, não, eu sou pastor, tá, mas você pode ser um pastor, mas se você não souber que você é filho, não existe filiação de pastor na família. Sim. Existe filho, pai e filho. Então, assim, a sua função nunca vai ser maior do que o fato de você ser filho de Deus. Sim. É isso que faz com que o pai esteja sempre de braços abertos. Não é insígnia, não é posição, não é colocação, não. É o fato de ser filho. Verdade. Quando você descobre isso, o que você é? Não, eu sou filho de Deus. Ele é meu pai. Nos céus, um dia, a gente vai falar assim, o meu patrão. Não. Não. Eu quero chegar lá e falar, cadê meu pai? Cadê o meu irmão Jesus? Cadê a minha família? Não, então assim, quando você descobre isso, você viver qualquer coisa é debaixo dessa concepção. Glória a Deus. Pô, Deus te chamou para fazer missões. Poxa, Deus está mandando um filho fazer missões. Me chamou para pastorear pessoas. Deus está mandando um filho como um pastor. Glória a Deus. Então assim, você está nessa condição que ninguém deve, na verdade, te tirar. E você não pode perder a concepção disso. Sobre qualquer coisa, no lugar que você está, poxa, você imagina o filho do presidente de qualquer nação chegando aqui na sala, ele vai falar o quê? E aí, o que você é? Pô, meu pai é pessoa tal. A gente fala, opa, tem que... Vamos com cuidado com esse rapaz. É a mesma coisa a gente. Verdade. A gente pode ser enviado para fazer qualquer coisa, ser mandado para qualquer coisa. Né? Tem a parábola que Jesus disse, né, que mandou empregados para uma vinha, eles foram mataram. Depois mandou outros empregados, foram mataram. Depois ele falou, vou mandar meu filho, porque a esse eles vão respeitar. Eles vão e matam o filho também. Aí o pai vem, porque vem com a ira. Então, assim, por quê? Porque essa é a posição mais importante. Esse é o lugar que a gente pode chegar mais sublime. Qual que é o lugar? Filho de Deus. Muito bom. Segunda é a luxúria e impulsividade. Sansão escolheu as mulheres filisteias, inimigas de Israel. Sim. Eram inimigas de Israel, baseado apenas na sua própria vontade. Juízes capítulo 14, versículo 3 vai dizer que agradou os meus olhos. É aquilo que se agrada. Nem tudo aquilo que brilha é ouro. Né? A frase popular, jargão popular. Nem tudo aquilo que parece bom é de fato bom. Verdadeiro, né? E a luta com os olhos é a luta contra o seu próprio ser, né? Contra o seu próprio ser, né? Sim, contra o seu próprio desejo, né? Não é só carne, né? Não é só carne. É lutar contra você, é lutar contra os seus olhos. Aquilo que você contempla, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, enfim, coisas que... É uma luta constante, né? Uma luta constante. O Sansão caiu nisso. Estava lendo outro dia, quando Deus dá os 10 mandamentos ao Moisés, e ele fala lá sobre você não cobiçar o que é do próximo. Ele não começa falando com a mulher. Ele fala dos bens. Ele fala de outras coisas que o homem tem para você não cobiçar. Também fala, claro, da mulher do próximo. Mas tem outras coisas que os nossos olhos vão ver e vão pensar, mano, eu quero isso aí para mim. Ou isso aí que está com o outro deve ser meu. E aí começa a sua inveja, começa o seu caminho, enfim. A gente toma muito cuidado com isso, porque isso também está no ser humano. Está no ser humano. Só, assim, está vencido. Não é que não tem. Está vencido em nós, em muitos de nós. Mas não é que não está em você, não está em mim. Está vencido em nós. Sim. Mas continua aí. É uma obra da carne. Exatamente. É uma herança adâmica, né? Brincando com o pecado, né? A cauterização vem por ignorar o chamado e os votos, a luxúria e a impulsividade, brincar com o pecado. O pecado não brinca, vai queimar. Nessa questão de sensualidade, de moralidade sexual, Paulo vai dizer fugir da prostituição. Não é para encarar, não. Exatamente. Ninguém é forte o suficiente. Exatamente. Vai botar a mão no fogo, vai queimar. Exato. A gente tem o exemplo de José. Né? Fugiu, né? José, cara, que, assim, uma coisa que talvez ele não pudesse resistir, não pudesse lidar com ela ali. A única opção dele foi fugir, sair correndo. Então, assim, isso é uma coisa... Jesus nos ensinou a fugir da aparência do mal. Exatamente, verdade. Parece, não é que está acontecendo, parece que vai acontecer. Sabe, assim, e a gente como um adulto, né? A gente já tem essa percepção, não tem, Evandro? Sim. De uma coisa, você vê uma coisa e fala assim, ih, mano. Né? Sabe aquele negócio, né? A Ângela chama de sexto sentido, né? Ângela, você diz isso, Ângela? Ela fala que é o sexto sentido feminino. Naquele negócio que você olha e fala, ih, mano, isso aí não tá me soando muito bem, não tá me parecendo muito bem. Já tem que fugir. Já tem que sair fora, já tem que dar um jeito nisso, porque vai acontecer. Exato. Esse é o ensino de Jesus. Fugir. Pareceu que vai ficar mal, já foge. E é tão bom, né, pastor Ricardo Andrade, quando nós aprendemos isso, né? Dizem que a pessoa sem noção é aquela que erra e não aprende. Sim. Dizem que a pessoa inteligente é aquela que aprende com seus erros. Exatamente. Agora, melhor é o sábio,
que aprende com os erros dos outros. Exatamente. Né? Então, isso é maravilhoso. E a consequência na vida de Sansão, porque Juízes capítulo 16, versículo 20, lembra que eu falei lá a igreja em Éfeso, que o Senhor está dizendo, lembra-se e se arrepende, de onde caíste e se arrepende? Lembra. Tem pessoas que não... O Espírito Santo já nem mais está, apagou de tão jeito que ele não tem noção disso. E Juízes capítulo 16, versículo 20, vai dizer uma outra consequência dessa cauterização da mente, que é a perda do Espírito Santo, porque ele não sabia que o Senhor tinha retirado dele. Ele não sabia. Terrível. Terrível, né? A pessoa está tão assim cauterizada e está vivendo aquela experiência carnal que o Espírito Santo já foi, entra lá em Hebreus, no texto que nós lemos, lá de Hebreus capítulo 6, e ele não percebe isso. Exatamente. Ele pode até continuar com exercícios espirituais, porque existe exercício não, com os dons espirituais. Ou com aquilo que Deus pode fazer. Por exemplo, quando Jesus fala sobre Mateus capítulo 7, ele vai falar que nem todos que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que me faz a vontade de Deus. E aí ele faz, muitos naquele dia vão dizer, eu fiz, eu operei, e só coisa fera ali. Operei milagres, expulsei demônios e tal. E Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Sim. Porque ele continuou, não teve esse senso de Deus já se retirou. Exatamente. O Espírito Santo já se foi, já apagou. Aí eu volto a dizer que possamos ouvir os Natãs que Deus envia. A cada pregação no domingo é um Natã. Sim. A cada mandacast é um Natã. A cada devocional é um Natã. Um sonho que Deus nos dá é um Natã. Claro. E talvez esse trecho da vida de Sansão seja explicitamente para quem está dentro da casa de Deus fazendo coisas. Porque muitas vezes continua fazendo as coisas. E muitas vezes continua fazendo as coisas e tendo o reconhecimento das coisas que faz. Nossa, você cantou hoje, tocou muito a minha vida. E a pessoa está em pecado. Você pregou uma mensagem, foi maravilhosa. Verdade, nossa, pastor. Mas você está em pecado. Sim. Nossa, você fez tal coisa Verdade, e foi pastor. tremendo. Mas você não Verdade. percebe que o Espírito foi. Porque o Espírito Sim, é um Espírito o quê? Relacional. Né? O Espírito Santo não é um Espírito que vem e vai. Não mais. Né? Antigamente era assim, né? Ele vinha sobre pessoas e às vezes deixava essa pessoa, não estava mais lá, enfim, saía da pessoa, né? Por conta de pecado, de escolha. Mas hoje não, hoje ele está em nós. Hoje é um Espírito que mora em nós, reside em nós. Então assim, ele está todo o tempo. Então você está ali fazendo coisas debaixo da unção do Espírito Santo, só que se você escolher caminhos errados, decisões erradas, o Espírito Santo sai de você. Ele não tá, e às vezes você continua fazendo as coisas. E às vezes as coisas que você continua fazendo, às vezes por qualidade ou por, sei lá, enfim, não sei dizer o que, mas continua dando certo. E aí você pensa que Deus continua comigo, continua me honrando, mas ele não está mais. E é muito perigoso. E é importante sempre lembrar que Deus ele vai nos levar a essa oportunidade de sair dessa cauterização. Se eu escrever um livro sobre Pedro em 5 atos, Sim. é isso, né? 5 atos. Pedro em 5 atos, e você vê a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Porque assim, eu percebo uma cauterização de mente na vida de Pedro pela uma suposição falsa. Ele tinha uma suposição ou uma percepção interna falsa de que todos poderiam abandoná-lo, mas ele era tão confiante em si mesmo que ele disse, não, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Jesus está falando para ele. Ferirei o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Ele está dizendo, não, Jesus, você está equivocado. Ainda aqui, Tiago, Mateus, essa turma toda aí podem, eu não. Exatamente. E aí a misericórdia de Deus é uma situação que ele vai dizer para ele, ainda antes que o galo cante, tu vai me negar. E isso foi importante. Porque Pedro cai em si, Pedro ele tem essa cauterização de mente substituída pela verdade. Puxa, o que eu fiz? É o caso do apóstolo Paulo, cai as escamas dos olhos dele. Ele estava com uma cauterização de mente religiosa. Para ele estava fazendo as coisas que agradavam a Deus. E quando ele tem o encontro com o Senhor e diz, Saulo, Saulo, se Saulo estiver nos ouvindo, Saulo, 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 por que me persegues? Quem és? Aí Jesus se revela a ele, e quando ele está cego durante não sei se foram 3 dias, que ele fica cego, e o Senhor levanta Ananias para ir até lá orar pela vida dele, as escamas. Sim. Então a cauterização cai. E ele se torna quem se tornou. Né? Exatamente. Então, ainda que hajam ou existam pessoas que possam estar
dentro dessa via de cauterização, glória a Deus que sejamos nessa manhã para as nossas próprias Amém. vidas, para a vida de outros, um Ananias para estar Sim. orando para que as escamas caiam, um Exatamente. Natan que vai confrontar e vai abrir e trazer a clareza. Sim. E o plano de Deus nunca é abandonar uma pessoa nesse estágio. Por isso que ele vai mandando pessoas, vai mostrando, vai enviando Natãs, vai deixando situações claras e tal. O plano de Deus não é que a gente chegue no final da nossa vida envergonhado, caído, não. Que pode ser hoje ou pode ser quando ele voltar, mas ele quer que a gente dê esse passo atrás, ele quer que a gente reconheça o erro, reconheça o pecado. Você vai sempre encontrar na Bíblia Sagrada, quando alguém reconhece o seu pecado, quando alguém reconhece o seu erro, Deus está pronto para ser misericordioso. Sim. Né? Uns atributos de Deus imutáveis é a misericórdia. Né? Misericórdia. Ele é um Deus misericordioso. Glória Não é a que ele Deus. está, não, ele é. Verdade. É um Deus misericordioso. Eu gosto muito quando o Acabe se arrepende, naquele trecho de arrependimento que ele tem. Né? Deus já tem uma sentença para Acabe, o Elias está lá, o Acabe vai, põe saco de cinza, o Acabe se humilha, aí Deus fala para Elias, está vendo o meu servo Acabe? Olha como Deus é misericordioso. Misericordioso. Parece até que, né, parece até que é bobinho, né? É. Não, olha, ele fala, olha, viste meu servo Acabe? E Deus fala para Elias, viste o meu servo Acabe? O Elias vai pensar assim, meu, que servo, que Acabe, o cara é idólatra, o cara é... Não, poxa, o cara pôs saco de cinza, o cara... Então, assim, olha o tamanho da misericórdia de Deus. Olha o tamanho da misericórdia de Deus. O próprio Pedro que você citou aí, depois ele vai restaurar Pedro e conversar com ele, na frente de todo mundo, né? Você falou que era melhor que todo mundo aqui, lembra? Mas você me ama mais que todo mundo aqui? Ninguém aqui negou. O pessoal falou, eu falei que ia fugir, fugiu, mas... Imagina, vermelhão na cara de Pedro. Então, assim, tem toda essa circunstância de misericórdia de Deus. Sim. Então, para mim, para você também, Wander, para qualquer pessoa que está nos Verdade. ouvindo, se vocês, quando a gente se arrepende e pede Glória a perdão, Deus. Glória a Deus. e pede perdão para Deus, Deus perdoa. Verdade. Quando a gente clama misericórdia, Deus é misericordioso. Glória a Jesus. Quando a gente busca a ajuda do Espírito, essa ajuda vem. Se confessarmos os nossos Poxa. pecados, Ele é fiel e justo Poxa. para nos perdoar. E o seu sangue nos purifica de Só, todo pecado. só esse trecho aí já é poderoso demais, né? Ele é fiel e justo. Glória a Deus. Para quê? Para perdoar. Glória a Deus. Ou seja, se ele disse que é um Deus perdoador, é o que ele é fiel e é justo. E vai vir justiça sobre nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom demais. Dona Ângela, estamos chegando ao final da nossa programação nessa manhã. Que alegria ter vocês aí do outro lado, conosco aqui, fazendo companhia. E é uma alegria a cada manhã levar sempre uma porção, uma reflexão da palavra de Deus, lembrando que a palavra de Deus ela tem poder para transformar, mudar a nossa maneira de ser. O Espírito Santo nos convence para que nós tenhamos uma outra atitude interior, uma atitude que vai mostrar como fruto de arrependimento. E Deus deseja sempre isso, é a misericórdia dele. Quando eu lembro de Noé, puxa vida, Deus pede que Noé construa uma arca, o desejo de Deus era salvar o máximo possível, né? No entanto, o escritor aos Hebreus diz que Noé foi o pregoeiro da justiça, levou aproximadamente quase 100 anos, um século, pregando. E às vezes a gente prega um dia e já quer que aconteça alguma coisa. Exatamente. 100 anos pregando a mensagem e salvou a sua família, né? Sim, Graças sim. a Deus por isso. Mas a misericórdia de Deus sempre preparar isso, a misericórdia de Deus com Raabe, aquele cordão escarlata na casa dela, no muro da cara dela, tipificando já o sangue de Jesus Sim. e apontando para o Messias na aliança, a misericórdia dele sobre Ruth, uma moabita, que acaba entrando dentro da descendência do Messias, e tantos outros. Nós passaríamos aqui a manhã inteira mostrando essa misericórdia que é um atributo de Deus, que revela quem Ele é. Isso é maravilhoso. Dona Ângela, hoje então, no início do programa, nós já falamos que teremos aqui na Casa de Oração para Todos os Povos, mas gostaria que a senhora novamente convidasse os nossos irmãos e aproveite também e convide os nossos irmãos para a Rua Cabinari à noite. Então, hoje à tarde, às 15 horas, nós temos Quarta de Milagres aqui na nossa igreja. Você pode vir, a gente se reúne na capela, né? Então, você entra pelo estacionamento e lá na Capela Irma Estevanato nós temos o culto a partir das 15 horas. Tem o momento de louvor, tem a palavra, tem a oração específica para quem está precisando de um milagre, seja você mesmo ou alguém da sua família que você pode vir representando. Mas venha não apenas para
conseguir um milagre, venha para buscar o Senhor. A palavra de Deus diz em Isaías que a gente tem que buscar enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Então, se você tem essa oportunidade de estar, né, aqui você mora nas proximidades, esteja com a gente. Agora, caso você esteja distante, pode nos acompanhar pelas redes sociais, @OBPCMandaQui, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. E à noite, às 20 horas, você tem aí, né, o culto de intimidade com Deus lá na OBPC Vila Formosa, na rua Cabinari 598, sobre Loja, Zona Leste, e que está aí, né, dando essa sequência de estudos bíblicos sobre as 7 cartas do Apocalipse. Glória Então, a Deus. não percam. Ô, dona Ângela, aproveite também, vamos passar essa semana convidando os nossos irmãos para o final de semana, porque o final de semana tem festa. Sim, no próximo domingo, dia 8 de março, nós teremos o aniversário da nossa igreja aqui no Mandaqui, tá? Lembrando que a gente está, assim, num mês festivo, porque ontem, dia 3, é aniversário da nossa obra nível nacional, né? Verdade, hein? 70 anos de fundação da Igreja O Brasil para Cristo, mas que será festejado no próximo sábado, dia 7, lá na Pompeia. E aqui, dia 8, nós teremos 41 anos de fundação da nossa igreja no Mandaqui, 38 anos de pastoreio com o pastor Joel e a Leonor. Teremos também a Santa Ceia da Unidade e batismo e recebimento de membros. Próximo domingo, às 10 da manhã. Ângela, detalhe, nesse domingo pela manhã, no batismo que teremos na nossa igreja central, da nossa regional Mandaqui Bragantina, teremos batismos de outras congregações, como Jardim Teresa. Vão estar enviando membros para serem batizados, Jardim Paraná, a Vila Formosa, que só tem gente formosa, Terra Preta, Mariporã, Olaria e Diadema. Pensa na festa. Grande será. Glória a Deus por isso. Então, pessoal que está aí nos escutando, chegue cedo. Verdade, hein? Chegue cedo, porque a igreja vai estar lotada. Quer dizer, a Santa Ceia já tem uma grande adesão, né? Vem muita gente na Santa Ceia. Então, com tudo isso aí, então, irmãos, vamos lá, chegar cedo, guardar seu lugarzinho. Ângela, essa verdade também se aplica à Vila Formosa. Chegue cedo para pegar lugar. Então, o pessoal esteja domingo prestigiando, né, os irmãos que estarão descendo as águas. É sempre bom. Eu gosto muito de ver quando os irmãos estão saindo ali do tanque batismal, tá o pessoal para recepcionar, para abraçar. Então, isso é muito bom, né? Você está ali para dar esse apoio aos irmãos que estão se batizando, o pessoal da sua igreja. E também esteja para confraternizar, comemorar mais um ano, né, de fundação da nossa igreja no Mandaqui. Eu já disse para os candidatos lá da Vila Formosa que vão descer as águas que a pessoa que for batizá-los, eu não sei se eu teria esse privilégio de batizá-los, mas para deixar 25 minutos dentro da água para ter certeza que morreram para o mundo. Meu Pai eterno. E que se for você, deixa... Então a gente tem que já chamar o SAMU, ficar na porta. Só alguns casos. Eu sou um pastor que ama as ovelhas, quero que eles tenham um encontro com Jesus, então tem que morrer para o mundo. Meu Deus do céu. Só alguns casos, né, mano? Exato. Tá certo. Olha, cuidado, hein, para o senhor não estar depois recebendo a palavra que Davi recebeu. Tem sangue na mão, hein? Jesus, é verdade. Pastor Ricardo, suas considerações finais, meu grande amigo. Quero, na verdade, mandar hoje um abraço especial para o pessoal que às vezes nos encontra aqui nos corredores da igreja, em alguns lugares, sempre diz assim, olha, eu tenho acompanhado o programa lá de quarta-feira, eu tenho assistido, tenho sido abençoado, fortalecido e tal. Mandar um abraço para esse pessoal. Glória a Deus. Que está junto com a gente sempre. Um abraço. E realmente a nossa intenção, a humilde intenção aqui é te edificar um pouco, abençoar você, enfim, além de comentar um conteúdo bíblico também para poder fortalecer, abençoar a sua vida, e é uma alegria e um prazer ter a sua companhia com a gente, tá? Forte abraço para vocês. Glória a Deus. Ô, dona Ângela, eu queria aproveitar aí também, eu acho que você sabe disso, né? Dia 1º foi o dia das esposas de pastores, é isso mesmo? Essa data eu não sabia. Mas independente se não tem, foi criada agora. Eu vi um comentário também que era isso. Mas... Vamos mandar um abraço para todas as esposas de pastores, mas na sua versão, porque você, de mente e frase e palavras, isso é contigo. Meu Deus, não. Só parabenizá-las, né?
Eu sei bem o dia do pastor, né? Que é o segundo domingo de junho, mas das esposas eu não sabia que já tinha sido criado. Quer dizer, demorou, né? Para criar. Porque a esposa do pastor é uma peça fundamental do ministério. Se o pastor não tiver o apoio da sua esposa, se a esposa não entender o trabalho dele, sabe, não vai muito para frente, não. Precisa, né, de ter o apoio em oração, na compreensão e também colocar a mão na massa, né? Tá ali ajudando, que o ministério uma vez eu vi um pastor dizer assim: ai, mas Deus não chamou a minha mulher, não, chamou a mim. Gente, precisa do apoio, sim. De estar ali, lado a lado, compreendendo, ajudando. E a gente sabe o quão importante é o trabalho da esposa do pastor. Eu sei que algumas são tímidas, algumas preferem estar na retaguarda, mas mesmo estando na retaguarda, isso é muito importante para que o ministério possa ser próspero, ser frutífero. E muitas mulheres se espelham, né, na esposa do pastor. As mulheres que estão chegando agora na igreja, novas convertidas, elas se espelham na mulher do pastor. Então, que você continue sendo bênção, que você continue como Deus, quando criou Eva, sendo uma adjuntora. Você seja ali a ajudadora do seu marido para que o trabalho possa progredir. Glória a Deus, gratidão pela sua vida, pastor Ricardo. Obrigado, Ângela, pela a sua técnica e profissionalismo além da sua unção. Obrigado pelos nossos internautas, gratidão. Deus proporcione uma quarta-feira abençoada a todas, a todos. A paz do Senhor Jesus.